Olá, meus queridos seguidores, assinantes e curiosos do canal Jana Rabelo, como vocês vão? Sextou fortemente. O que isso significa? Que sairemos para tomar um chopinho? Talvez. Para tomar um gin? Eu queria. Na verdade, a única certeza da sua sexta-feira é que hoje é dia de Giro da Jana e Janaflix. A gente tem um monte de coisa acontecendo durante a semana e a gente pode aproveitar essas atualidades para tentar ampliar o nosso conhecimento de mundo e o nosso repertório sociocultural. Então, vem comigo, porque hoje a gente vai aprender muita coisa nova. Bom, vamos direto ao assunto. Nos meus cursos online, ao longo das últimas semanas, a gente tem trabalhado a partir de eixos temáticos, grandes conjuntos de temas que são úteis para a gente organizar os estudos, para poder pegar as referências filosóficas, sociológicas, geográficas, midiáticas, cinematográficas. E hoje eu peguei os eixos temáticos sobre os quais eu tenho mais falado ao longo das últimas semanas e aliado a acontecimentos desta semana. Nós estamos aqui gravando no dia 24 de setembro, porque a ideia é a atualidade do tema com um repertório sociocultural. Então vamos começar com o primeiro repertório que eu daria para vocês, que é, primeiro, o Ministério da Economia pede que o Ministério do Meio Ambiente flexibilize regras ambientais. O objetivo seria implementar uma política pública ambiental pautada na parceria e no diálogo com o setor privado. Basicamente, o nosso brilhantíssimo ministro Paulo Guedes quer que se flexibilizem as regras ambientais para que possamos dinamizar o setor privado no Brasil. Por exemplo, o nosso ex-ministro Ricardo Salles, a propósito, por onde anda Ricardo Salles? Aquele da boiada, vocês se lembram? Ele andou, quando ainda ministro, investindo no lobby a favor da flexibilização das regras ambientais em Fernando de Noronha. Quando se reduzem as regras ambientais, em teoria isso seria melhor para os negócios. A gente pode fazer duas perguntas. Que tipo de negócio? Negócio de quem? Não é mesmo? Entretanto, não estou aqui para ficar militando, não sei. Eu estou aqui, na verdade, para indicar para os senhores o que assistir, ou ver, ou ler, ou escutar sobre esses temas. No que diz respeito a essa flexibilização de regras ambientais em prol do desenvolvimento econômico, para mim isso é a cara da discussão sobre o tripé da sustentabilidade. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ele precisa levar em consideração três aspectos. Vou até escrever esses três aspectos que eu discuti com os meus alunos online nesta semana. Quando eu estou falando de tripé da sustentabilidade, ou de negócios sustentáveis, ou de uma economia sustentável, eu estou falando primeiro de uma tentativa de preservação ambiental, que deveria ser o objetivo do Ministério do Meio Ambiente. Não sei se tem sido, né? Só que o que acontece? A gente não pode negar que vivemos em um sistema capitalista. Eu não consigo zerar os impactos da existência da espécie humana, principalmente dentro do modelo de produção capitalista. Portanto, eu tento reduzir ou compensar os impactos ambientais. Só que eu não posso parar de produzir, estamos aí num sistema muito complexo. Então, além da preservação ambiental, eu preciso pensar também, e parece ser esta a grande preocupação do nosso querido ministro Paulo Guedes, eu tenho que pensar na viabilidade econômica. Não adianta eu preservar o meio ambiente de modo que a gente entre
eventualmente num colapso econômico. E o último elemento desse tripé da sustentabilidade é a promoção da justiça social, ou seja, que isso promova a ascensão dos indivíduos mais vulneráveis, a igualdade entre os grupos sociais. Então, terceiro pé do tripé da sustentabilidade é o aspecto da promoção da justiça social. O que a gente observa com muita frequência é que, eventualmente, a gente até finge que está preocupado com preservação ambiental, chama, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente para opinar, só que, na verdade, a gente está preocupado com o desenvolvimento econômico e, frequentemente, o desenvolvimento econômico dos indivíduos que já têm um certo protagonismo econômico. E quando, por exemplo, eu favoreço os grandes negócios, os resorts de luxo ou a indústria que é frequentemente poluente, eu estou favorecendo algo que vai contra a justiça social, que é a desigualdade social. Então a gente pode se perguntar se eventualmente essa flexibilização das regras ambientais proposta pelo ministro da Economia não é, no fundo, uma grande ameaça à noção de sustentabilidade, e a gente sai daqui hoje sabendo que deveríamos, pelo menos, nos preocupar com o tripé da sustentabilidade. Então, primeira discussão que eu acho interessante, o tripé da sustentabilidade, que se encaixa na discussão sobre meio ambiente e um outro eixo, né, de repertório sociocultural que a gente já discutiu aqui no canal, que eu vou discutir com as minhas turmas online, que é das relações econômicas, trabalhistas e de consumo. Beleza? Primeira indicação, se você quiser ler mais sobre a noção de sustentabilidade, você vai procurar um documento que quem é assíduo aqui no canal já ouviu falar várias vezes, que é um documento chamado Relatório Brundtland, que vai falar sobre desenvolvimento econômico sustentável. Então, primeira indicação desta semana. Brundtland. Tá? Que vai explicar o que é a ideia de desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que garantir as necessidades das gerações presentes sem prejudicar os interesses e o sustento e a sobrevivência das gerações futuras. Segunda notícia que eu acho que é bem legal para a gente pensar em eixos temáticos é essa que eu vou colocar aí na tela assim que eu consertar o meu microfone. Muito melhor agora, que é: tivemos essa semana o Dia Mundial Sem Carro, uma tentativa de diminuir a utilização de automóveis particulares no mundo, e uma matéria que saiu, Dia Mundial Sem Carro, conheça a cidade brasileira onde automóveis são proibidos. Com pouco menos de 40 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena assim, a cidade de Afuá, no Pará, se locomove quase exclusivamente sobre bicicletas. E na hora em que eu vi essa cidade que se organiza assim, eu pensei em dois repertórios muito interessantes. Primeiro, a gente tem um urbanista chamado Henrique Peñalosa. Ele foi prefeito da cidade de Bogotá. Gente, o Henrique dele é com E mesmo, tá? Não sou eu que tô errando, não. O Henrique Peñalosa é urbanista, foi prefeito da cidade de Bogotá durante um tempasso, e ele foi um prefeito que ficou famoso por combater isso que a gente chama de carrocentrismo. O fato da nossa sociedade e, por extensão, as nossas cidades serem focadas na garantia da locomoção via carro. E esquecendo, por exemplo, que temos pedestres, temos ciclistas, temos outros modos de locomoção nas grandes cidades. Ele tem uma entrevista muito interessante para TV Folha.
em que ele fala, entre outras coisas, né, desse aspecto de status ligado ao carrocentrismo, que é a ideia de que a pessoa que usa carro se acha mais no direito de usar a rua do que um ciclista ou um pedestre. E ele afirma, por exemplo, que uma Mercedes tem tanto direito à rua quanto uma bicicleta. E a gente pode se perguntar se na sociedade brasileira a gente acha que um dono de uma Mercedes tem tanto direito e tanto status quanto um pedestre ou uma pessoa como lá em Afuá, que se desloca em bicicletas. Uma outra indicação é um documentário que fala da necessidade de, para resolver problemas urbanos como o trânsito, a gente adotar a escala humana. O fato da gente precisar de cidades que sejam mais voltadas para o ser humano e as suas necessidades do que as empresas, os grandes conglomerados comerciais e o carro. Se você procurar nas principais plataformas de streaming, você vai encontrar esse documentário que se chama A Escala Humana. Afuá é uma cidade que está muito adaptada à escala humana, o ser humano como a medida das coisas. E esse A Escala Humana é muito influenciado pela obra de uma mulher brilhante, pela qual eu sou completamente apaixonada, que é a Jane Jacobs, uma grande estudiosa dos grandes centros urbanos e os seus problemas. Então, a gente encaixaria aqui, Jane Jacobs. Então, eu encaixaria essa discussão sobre carrocentrismo, a importância de fazermos cidades mais humanas e, eventualmente, até o Dia Mundial Sem Carro, no eixo dos problemas urbanos. Lembrando, aqui no canal tem live Chupa Corona sobre tanto a nossa primeira notícia, né, sobre meio ambiente, quanto sobre a nossa segunda notícia, que está ligado aos problemas urbanos, e as outras notícias que eu vou comentar aqui. Então, momento, um papo íntimo. Os senhores e as senhoritas estão mexendo, fuçando este canal, né? Tem muita coisa de qualidade por aqui. Voltando, vamos para a nossa terceira notícia. A empresa privada Magazine Luiza lançou pela segunda vez um programa de trainees exclusivo para pessoas negras, tá? E na primeira vez em que isso foi feito, foi acusado esse programa de, preparem-se, racismo reverso. Pois é, eu tô grávida, tô aqui super delicada e frágil, eu não vou nem comentar, eu vou no máximo reagir a essa expressão. O programa de trainees exclusivo para pessoas negras dentro da Magazine Luiza foi acusado pela primeira vez e agora pela segunda vez de racismo reverso. Pois é, né? Tá dentro dos grandes problemas da sociedade atual. O racismo reverso, a heterofobia, a magrofobia, o feminismo e a multiplicação dos unicórnios. São todas questões sociais seríssimas que nós precisamos combater na atualidade. Pois é. Então, voltando, a boa insistência do Magalu em formar líderes negros faz parte daquilo que a gente chama de ações afirmativas, ações que se encaixam no que a gente chama de políticas de equidade, né? Proteger especialmente os mais frágeis, tratar desigualmente os desiguais. E o grande defensor brasileiro das políticas afirmativas ou políticas de promoção da equidade é o sociólogo Florestan Fernandes. Vale a pena anotar. Se um dia você quiser entender por que é importante que eu tenha um programa de formação e captação específica de pessoas negras no mercado de trabalho, vale a pena procurar a obra
do sociólogo Florestan Fernandes, que fala de uma discriminação positiva. Às vezes, tratar as pessoas desigualmente é importante, porque eu estou promovendo uma justiça histórica positiva de ascensão social. Então, a gente chama de discriminação positiva, em oposição ao racismo, que seria uma discriminação negativa, ou uma política afirmativa. Isso tudo se encaixa nas políticas de promoção da equidade, tratar desigualmente os que são desiguais, para tentar reduzir as desigualdades. E se um dia você acreditou em racismo reverso, se você tem um coleguinha que acredita em racismo reverso, eu acho que vale a pena você dar uma olhada num stand-up maravilhoso de passar mal de um comediante que fala sobre racismo reverso dentro de uma perspectiva norte-americana, mas eu acho que isso se aplica ao Brasil também. Então, quando você tiver um tempinho, eu não posso colocar aqui o stand-up todo, porque senão pode ser que eles derrubem o meu canal, você vai procurar por um stand-up chamado Racismo Reverso, do Amer Rahman. Tem a versão em português, com legenda e tudo mais, e ele vai, ele não vai deixar eu projetar a tela, olha que gata que está aqui no canto, porque basicamente temos aí direitos autorais. Então, quando você tiver um tempinho, aqui no YouTube mesmo, você vai procurar por Racismo Reverso. Vai ser difícil de encontrar, porque ele não existe, não é mesmo, jovens? Mas vocês vão procurar pelo Amer Rahman. Tá aparecendo? Tá. Muito bom o argumento dele sobre racismo reverso. Eu gosto. Às vezes, quando alguém fala de racismo reverso comigo, eu mando só o link. Nem discuto, porque, não vou gastar vela com defunto ruim. Minha mãe tem umas expressões muito boas que, por exemplo, não vou gastar vela com defunto ruim, ou eu não bato palma para maluco dançar. Então, próxima vez que alguém falar de racismo reverso, você vai primeiro lançar este olhar e vai mandar o link do Amer Rahman. Beleza. Última notícia, porque a ideia deste quadro é que ele seja curtinho, o que importa não é a minha cara aqui na tela, o que nos importa, na verdade, é que vocês encontrem, no final das contas, esses repertórios e usem esses repertórios. Uma última notícia desta semana: o Flamengo, time de futebol brasileiro, começa a vender uniforme em defesa da causa LGBTQIA+, nesta sexta-feira. Que é isso? Notícia de hoje, super atual esse giro da Jana. Acho a iniciativa super interessante, acho que é um sinal dos tempos, o mundo do futebol, que é profundamente misógino, homofóbico, transfóbico, começar a defender essas causas, mas eu não consigo não pensar numa expressão que não tem ainda uma boa tradução para o português. Aí eu peço desculpas por usar o termo em inglês. Se você conhecer uma boa tradução, deixa aqui nos comentários. Eu não consigo não pensar que se trata de um caso de, vou até escrever na cor, pinkwashing. Pinkwashing é a adoção de um discurso, de um marketing supostamente preocupado com a população LGBTQIA+, mas que esconde apenas interesses mercadológicos, econômicos. Seria apenas uma maneira de tentar captar o chamado pink money, o dinheiro rosa, o dinheiro da população LGBTQIA+. E não é a única das maneiras que o capitalismo encontra para cooptar discursos progressistas
utilizar e transformar em produto aquilo que era uma pauta política minoritária. A gente tem outros washing por aí que eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos. Além desse pinkwashing, que é a adoção de um discurso e de um marketing supostamente preocupado com a pauta LGBTQIA+, mas que tem um objetivo meramente comercial, a gente tem também, por exemplo, o purple washing. Que é a adoção de um discurso supostamente feminista com fins comerciais. A gente tem também o chamado red washing. Lembrando que a cor vermelha é tradicionalmente ligada às pautas de esquerda, né? Então aqui, pautas progressistas, pautas de esquerda, sendo ironicamente adotadas por empresas com objetivos comerciais, não porque de fato defendam a igualdade, a distribuição de renda, mas porque essas empresas querem vender mais, né? Então essas pautas de esquerda ou progressistas sendo cooptadas pelo sistema capitalista. E por último, quem começou nesse rolê foi o discurso ambiental. Toda a preocupação com meio ambiente, toda a preocupação com sustentabilidade, preservação, entre outros, foi o primeiro lugar em que o capitalismo se meteu, ironicamente, para vender mais. Lembrar que consumo é algo que é ambientalmente bastante negativo. Esse discurso, esse marketing vazio que explora as questões ambientais tem um nome, foi a primeira, né, das grandes tendências, que é o chamado greenwashing. Que é a apropriação e a cooptação desse discurso ambientalista. Bom, nós aqui não apenas indicamos autores, livros, filmes, documentários, músicas, mas a gente também dá uma melhorada no vocabulário dos senhores. Eu fico muito triste da gente não ter, pelo menos eu não ter, uma tradução melhor para esses termos, mas se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguma tradução para a língua portuguesa desses termos. Eu prefiro sempre usar termos em língua portuguesa. Bom, se você gostou do giro de hoje, assine o canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe um joinha. O produtor de conteúdo no YouTube é um indivíduo profundamente carente. Por favor, dê o seu biscoito para o YouTube. Ficou meio de duplo sentido, mas ok. Um beijo.